Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um emocionante, eu diria, apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos iniciar o livro de Romanos. Vai ser muita bênção para a gente nas próximas semanas. Vamos orar. Paizinho amado, Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada porque você é um Deus que era, que é e que sempre será. Deus, tu falas de uma forma e tu falas de outra forma. Deus, tu verdadeiramente queres que nós entendamos o teu plano, que nós entendamos o teu amor, o teu cuidado, que nós nos permitamos, Deus, o teu mover, o teu agir na nossa vida, para que tu possas fazer aquilo que nós precisamos para que o teu plano seja realizado. Nós te agradecemos por tudo, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem, ilumina não só hoje, ilumina todo esse estudo do livro de Romanos, que nós possamos entender e nos converter mais uma vez a ti, mas definitivamente, assim como aconteceu com outros no passado. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amados. Bom dia mais uma vez. Nós agora estamos iniciando o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro incrível, incrível. Eu já sabia que ele era muito bom, mas, como sempre, né? Quando a gente procura mais, a gente encontra mais. Então, o que eu achei aqui, eu fiz umas anotações a respeito desse livro. Esse livro de Romanos, né? Ou a carta de Paulo aos Romanos, ela influenciou fortemente, isso é muito bem documentado, a vida de Santo Agostinho, a vida que é um dos patriarcas da fé, né, cristã, a vida de Martinho Lutero e a vida de... por favor, fecha aí o microfone de alguém está com o microfone aberto. E a vida de John Wesley, a vida de John Wesley. E eu queria só começar falando um pouquinho a respeito disso, talvez você não saiba, né? São alguns dados históricos. O Santo Agostinho, ele tinha uma vida meio leviana. Algumas pessoas sabem disso, não estou fofocando dele não, mas isso eu estou falando para mostrar a graça de Deus, né? A graça de Deus. Ele tinha essa vida, tem até filme, né, a respeito disso, e lá pelos anos 400, no finzinho do século IV, Agostinho lendo Romanos 13 e 14, ele esbarrou com essas palavras. Veja o que diz Romanos 13, capítulo 13, né, versículos 13 e 14. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu não quero me compridar essa história, mas esse trecho é reconhecido, né, pelo próprio Agostinho como tendo mudado a sua vida. Isso é muito bem documentado e publicado também. Martinho Lutero, lá pelo início do século XVI, 1513, também super documentado. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele era um monge, tinha acabado de fazer um PhD, fazer um doutorado, e ele estava traduzindo a Bíblia do grego original para o alemão, porque o hábito da igreja era, a tradição, né, da igreja era usar a Vulgata, né, a versão latina, que tinha sido gerada há muito tempo atrás, e aí eles usavam essa versão, e agora Lutero queria trazer isso para a língua mater dele, para o alemão. E aí ele pegou a versão original do grego, né, em que a carta foi escrita, para trazer para o alemão. E aí, deixa eu anotar aqui, quando ele estava meditando em Romanos 1,17, que nós vamos ver hoje, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo
viverá pela fé, né? E aí vocês lembram da carta, né, de Efésios, que nós encerramos o estudo na semana passada, e nós dizíamos que ela era como que a rainha, a coroa, né, das cartas de Paulo, das epístolas de Paulo. Mas Martinho Lutero não concorda com isso. Ele escreveu lá, eu não vou colocar referência aqui, mas ele diz assim, é o mais puro, não, a carta aos Romanos é a mais importante peça do Novo Testamento. É o mais puro evangelho. Isso é Martinho Lutero que escreveu, minha gente. Isso também mudou a vida dele e mudou a nossa, né? Porque Martinho Lutero, a partir dali, começou a questionar as atividades, as ações da igreja na época, né? Que era a católica romana, e ele não queria criar o protestantismo, ele não queria protestar, ele só queria discutir. Veja, eu descobri isso na palavra, e aí o que aconteceu? Toda uma revolução, né? Começou o protestantismo. Enfim, John Wesley, bem mais recente, também muito mais documentado, esse tem o dia e a hora, né? John Wesley, exatamente 1738, nessa ocasião, ele era um missionário desencorajado, muita dificuldade para ele, foi para lá, foi para cá, foi para os Estados Unidos, voltou e tal, mas aí, em uma certa ocasião também, muito bem documentada, alguém estava lendo o prefácio, veja bem, não estava nem lendo as escrituras, alguém estava lendo o prefácio de Lutero às Epístolas de Romanos, que é uma publicação que você pode ter acesso hoje. E aí, o Wesley escreveu a respeito disso. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E não apenas pelas obras, né? Porque Wesley se esforçava muito para realizar, né, as obras do Senhor. Enfim, nem sei se eu preciso mudar esse negócio aqui. Estamos mais, né? E aí, o que acontece? Vamos mais agora sobre a carta de Romanos, ela mesma, né? Foi escrita por Paulo, está lá no versículo 1, logo. E no final dessa terceira viagem missionária. Que é isso, gente? Para. Alguma coisa que está dizendo? Gente do céu. Desculpa, tudo acontece comigo. Pergunta como eu fiz isso. Eu não sei. Vou abrir de novo minhas notas aqui. Mas, enfim, essa carta ela foi escrita no fim da terceira viagem missionária de Paulo. Lembra, tem toda uma história que a gente já conversou aqui antes, né? Se você não estava ou se não lembra mais, vai lá em Atos 19, e aí o que acontece ali? A gente está vendo o fim da terceira viagem de Paulo, né? Aí a gente vê que ele chega lá na cidade de Éfeso, ele prega nas sinagogas, como sempre é rejeitado, e aí ele está para desistir, mas Deus faz ele mudar de ideia, e aí o que acontece? Ele passa, diz o versículo 9, 10, eu coloquei o trecho aqui de 8 a 10, de Atos 19, diz assim, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, ele ensinando, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, Paulo tinha acabado de evangelizar a Ásia Menor, ali, ele estava voltando, e ele resolveu, nessa época, ele decidiu, a palavra diz também, né, está 19:21, ele decidiu no Espírito que era a hora dele ir para Jerusalém. Aí, aquela hora que ele faz a coleta nas igrejas, para uma oferta em Jerusalém, e ele passa 3 meses na Grécia, mais especificamente na cidade de Corinto. E ali, entende-se que ele escreveu essa carta aos romanos. E é muito interessante, essa carta é diferente das outras, porque as outras cartas de Paulo, elas são cartas a igrejas que Paulo fundou. E aí ele voltava com
com avisos, resolver bronca, quase que eu pegava 1 Coríntios, mas é muita bronca ainda, a gente precisa ainda caminhar para chegar nas broncas, entrar na fé, né, na caminhada, para ver as broncas que dá mais para frente. Então, por enquanto, a gente está trabalhando em a conversão, a transformação. E aí, o que, que acontece? Paulo estava nessa carta aos Romanos, diferentemente, fazendo um plano para o futuro. É quase que uma inscrição para uma posição qualquer. Ele estava mandando o currículo dele, a gente vai ver logo no início se eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, eu falo sobre isso, sobre isso, sobre isso, dando as credenciais dele, porque ele era muitas vezes contestado como apóstolo, uma vez que ele não andou com Jesus, mas ele foi chamado, né, de cara com Jesus também, depois da ressurreição. E aí, o que, que acontece? Ele escreve tudo isso e ele faz uma exposição do evangelho dele, porque já havia muita confusão nas versões do evangelho, porque os judeus queriam inserir todas aquelas leis, né? Assim, então, Paulo escreve essa carta. E para mim, Kátia, não achei isso em comentário nenhum. Eu acho assim, que Efésios é o evangelho do céu. Evangelho do plano de Deus limpo, perfeito, maravilhoso, e o nosso papel nesse plano. Eu chamo isso de evangelho do céu. Romanos, eu chamo de o evangelho da terra. Quando você chega aqui na hora de implementar, sabe aquele plano e a coisa, agora quando você vai implementar, aí a gente bota a lupa e a gente vê as broncas, começando por hoje. Então a gente vai ver mais coisa ruim do que coisa boa, falar a verdade, né? Deus tem um plano maravilhoso, mas nós estamos na área. Então, quando a gente está na área, o negócio complica bastante. Então, sem mais demoras, nós vamos passar para Romanos 1. Só salientando uma última coisa, né? Que essa igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo, nem foi fundada por Pedro, não é documentado como ela foi fundada. Por alguns estudos, entende-se que essa igreja de Roma, que não era uma igreja, entenda, não era um lugar onde o pessoal se reunia, eram pessoas em casas, né, privadas, assim, baseada em Atos 2, 10, 11, por ali. A palavra diz lá que visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, estavam ali naquela pregação, se lembra a pregação de Pedro, logo depois do Pentecostes. Então, havia ali uma multidão de gente que tinha vindo para a cidade por causa da festa, né, da festa tradicional anual, e agora havia ali também visitantes vindo de Roma. Então, acredita-se que ali alguns, né, dentre os 3.000, receberam aquela mensagem, levaram para Roma, comunicaram a outros se converteram, e ali criou-se a igreja de Roma, mas ela não tinha um apóstolo, vamos dizer assim, não tinha um chefe na igreja, um cabeça na igreja, porque sempre era assim. Paulo criava, né, uma igreja e ele deixava alguém, lembra? Mas também, não vamos passar sobre isso. Romanos 1:1, vamos lá. Ai, Jesus, vamos avançando já. Paulo se identifica. Como é que ele se identifica? Vamos ver, né? Aqui, Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 3 coisas, você pode ler aqui rapidamente, mas você vai ver 3 coisas aqui super importantes. Paulo se identifica como servo de Cristo Jesus. Aqui você pode ver humildade e você pode ver uma disponibilidade total. Essa palavra, olhando o original dela, né? O original grego é a palavra doulos, significa dedicado, de noite, todo o tempo Paulo estava disponível para Deus. É isso que significa essa palavra servo. É como um escravo, né? Que está ali a serviço sempre, só que ele fazia isso voluntariamente. Algumas traduções ou versões, né, bíblicas dizem Paulo escravo de Cristo. E aí, chamado para ser apóstolo, é aquela coisa que eu falei, né? Alguns diziam que Paulo não era apóstolo, contestavam a sua autoridade. Ele declara que eu fui chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado por quem? Por Jesus, lembra? Que encontrou ele ali no caminho de Damasco e disse, venha, você vai falar
aos povos gentios, né? Esse era o comissionamento dele, que é o que ele fala logo a seguir, separado para o evangelho de Jesus, né? Antes, Paulo era um fariseu, cuja palavra, essa palavra fariseu, tinha a ver com separação também, só que ele era separado de um jeito diferente, né? Ele se separava da multidão, os fariseus achavam que só eles sabiam que era certo, né? E agora Paulo diz, não, eu fui separado, que era uma palavra que os judeus entendiam muito bem, para pregar o evangelho de Deus. E aí, continuando no versículo 2, ele já fala outra coisa. Gente, essa carta é muito densa, muito densa. Eu espero que a gente tenha tempo para passar pelas coisas principais dela, porque a carta é muito longa, então a gente vai fechar hoje, se Deus quiser. Vamos lá. E aí, versículo 2 diz, o evangelho de Deus, né? O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Aqui já tem outro ponto muito importante. Por quê? Porque como Paulo falava das boas novas de Cristo Jesus e as pessoas não entendiam Cristo como o Messias prometido, então elas questionavam. Vocês sabem, né? A gente já estudou Atos, que Paulo era perseguido pelos judeus. Ele pregava na sinagoga, os judeus se juntavam contra ele, né? E ali ele já estava mudando de rumo. A rota dele de Efésios para casa, que ele queria ir para Jerusalém, podia ser muito mais simples, mas não foi. Ele foi pelo lado de cá, porque a turma já estava tramando matá-lo. Por quê? Porque ele pregava algo que os judeus que conheciam as escrituras, eles não entendiam ou não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, aqui nesse versículo 2, ele está falando, esse evangelho, o evangelho é a boa nova da vinda de Cristo, né? Que foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas nas escrituras. Eu anotei aqui, né, um versículo, mas vou deixar passar aqui para o versículo 3. Aí, terceiro, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Então, agora, logo no começo, veja que isso aqui é a abertura, mas é uma abertura da carta, uma abertura muito diferente. Muito diferente, porque Paulo já chega, ó, a minha credencial, eu sou apóstolo, eu fui chamado, eu falo do evangelho que estava lá nas escrituras que vocês conhecem e respeitam. Então, ele já vai botando tudo quanto é credencial ali, antes de terminar a saudação, que a gente vai ver que está lá no versículo 6, mais ou menos. Então, vamos lá. Ele fala aqui, Jesus, né? Ele está falando que ele era homem, acerca do seu filho, que como homem, soma eles aqui, como homem, era descendente de Davi. Então, eu já marquei aqui, ó, Isaías 11, de 1 a 10, comecinho do capítulo 11, fala 2 vezes da raiz de Jessé. Se você quiser anotar, Isaías 11, no trecho de 1 a 10, tem muita coisa importante ali. E aí, Isaías fala a respeito da raiz de Jessé, que estava na genealogia de Davi, né? Versículo 4. E que, mediante o Espírito de Santidade, ainda falando de Jesus, né? Acerca do Filho, versículo 4. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse versículo 4 tem uma palavra-chave aqui, que é essa palavra declarado, mediante o Espírito de Santidade. Quem é o Espírito de Santidade? É o Espírito Santo. Às vezes alguém fica assim, é o Espírito de sabedoria, né? É o Espírito do Senhor que vem, né, trazer a declaração do Filho de Deus com poder por meio, pela sua ressurreição dentre os mortos. O que aconteceu ali? O poder do Espírito Santo foi quem avivou, né? Deu vida, deu a ressurreição de Jesus, e isso fez a declaração do Filho de Jesus, que é a chave disso tudo. É a chave que os judeus não conseguiram virar até hoje, minha gente. Alô, essa palavra declarado, ela também tem uma raiz que é
Horizo, acho, não sei, horizo, não sei pronunciar isso, que significa manifesto, exibido de forma inquestionável. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, olha, aquele ato da ressurreição é um ato que deveria deixar todo mundo entendendo o que aconteceu. Todo mundo entendendo o que aconteceu. Mas eles não entenderam até agora. E, de novo, eu bato na tecla. A gente é muito, muito privilegiado de não precisar questionar isso hoje. Vamos para frente, que estamos ainda na abertura da carta. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça, recebemos ele no pessoal, tá? Assim, bem humilde. Recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Qual é o chamado? O chamado é para obediência. E essa obediência, ela vem pela fé. Isso vai ser muito chave nessa carta aqui, tá? A gente recebe graça, que é um dom, é algo imerecido. A gente recebe graça, e quando a gente recebe graça, é com algum propósito. Deus não dá as coisas e larga e pega esse negócio aqui que não serve para nada. Não, serve para alguma coisa. A gente recebe a graça para a obediência, para o apostolado. A gente tem uma missão. Todos nós temos uma missão e a gente recebe graça para realizar a missão. Às vezes a gente diz, não posso, eu já tentei tanto, tarará. Que tal lançar mão da graça que você recebeu, né? É muito importante isso. Vamos para frente agora. Eu vou ler um trecho de 7 a 15, porque ele faz um corpo, né? Um corpo. Versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que é isso, minha gente? Isso é a conclusão da abertura, esse versículo 7. Ele é a conclusão da abertura. Na verdade, alguém disse assim, ó, Paulo podia ter usado o versículo 1 e o versículo 7, né? Somente para fazer a abertura, mas ele já meteu ali qual era o assunto dele, as coisas importantes, ele já foi jogando. Então, o versículo 7 é o fechamento da abertura, né, da carta. Continuando do 8 em diante. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha e como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio por vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Esse é sempre o alvo de Paulo. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu vou falar de uma série de coisas aqui. Eita, Jesus, não sei se isso vai dar, não, hoje não. Mas vamos para frente, né? O que acontece aqui? Primeiro, Paulo foca nos gentios. Essa igreja, minha gente, tem uma historinha aqui que eu acho que é muito importante a gente perceber, tá? A gente entender. Essa igreja de Roma, ela era composta de muitos gentios, porque, lembra, alguns judeus foram para Jerusalém, lá na ocasião do Pentecostes, ouviram a palavra de Pedro e voltaram para Roma, que era uma terra de quem? Dos gentios. Era uma terra dos gentios. Ali era a sede do governo romano. Era a capital do Império Romano. E ali tinha gentios para todo lado. Então, essa era a característica maior da igreja. E aí, o que acontece?
esses convertidos, né, esses judeus convertidos, se insurgiram ali, insurgiram, né, protestantes, contra a igreja judaica local. E aí havia muita confusão entre eles. Só que os romanos, eles não entendiam isso, né? O governo romano, e falou assim, é muita confusão, porque para eles era tudo judeu, para eles, olhando do ponto de vista deles, era tudo judeu, e eles estavam brigando entre si. E aí um dado histórico é que no ano 49, isso é histórico, tá? No ano 49 depois de Cristo, né? Que é essa época aí, um pouco antes de Paulo, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Disse assim, ó, vocês estão fazendo muita confusão, judeus, fora daqui. Então, eles foram embora. E aí, uma coisa que casa isso, eu gosto dessas coisas para ver tudo casadinho. Lembra, volta, Atos 18, 1 e 2, fala quando Paulo encontrou com Priscila e Áquila, lembra? Eles tinham acabado de vir da Itália, e aí se encontraram com Paulo antes, e aí o que acontece? Priscila e Áquila são fruto dessa expulsão de Roma, porque eles eram dali, né? Eles vieram da Itália. E aí, o que acontece? Durante 5 anos, a igreja da Itália, de Roma, né? Ela ficou nas mãos dos gentios. Por quê? Porque os judeus foram expulsos pelo governo romano. E aí, um pouco depois, né, anotado também o que aconteceu. 54 depois, né, de Cristo, o Cláudio, que tinha passado aquela lei lá, morreu, e Nero, que foi o sucessor dele, disse, ó, pode voltar, os judeus, estão liberados, não sei o quê. Então, eles voltaram. Mas agora os gentios já estavam no controle, vamos dizer assim, da igreja. Assim, além deles serem maior número, eles já estavam ali se governando sozinhos, vamos dizer assim, né? Sem toda aquela influência lá. E aí, continuando, né, na análise disso aqui, Paulo, ele ora por uma igreja. Olha o que aconteceu aqui no versículo 9, minha gente. Ele diz assim, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, versículo 10, em minhas orações. Você vê, Paulo orava por uma igreja que ele nunca conheceu, uma igreja na qual ele nunca pisou. E aí eu fico imaginando, se a gente orasse pela nossa igreja, onde a gente pisa pelo menos uma vez por semana, onde era que essa igreja iria estar? Paulo orava por uma igreja onde ele nunca pisou, ele não fundou, ele nunca esteve lá, ele só ouvia falar e tinha desejo, como ele diz aqui no coração, né, de ir lá visitar. Vou tentar me ater aqui às minhas anotações, né? E aí, também uma coisa muito importante, minha gente, esse Paulo grandioso, todo mundo conhece Paulo, todo mundo que é cristão conhece Paulo, mas versículos, cadê? 11 e 12, Paulo diz, eu quero ir para trocar com vocês, né? Eu quero levar dons, mas eu também quero receber de vocês. Veja a humildade na postura desse homem, né? Não é aquele negócio assim, você não tem apóstolo, tá bom, eu vou ser apóstolo para vocês, porque o Senhor me chamou para isso. Ele não diz isso, né? Ele diz, eu quero trocar com vocês. Ele diz, eu sou devedor, né? 14, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele diz, por isso que eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele diz assim, eu sou devedor de todo mundo, né? Paulo é essa figurinha aí que não tem rótulo, né? Vamos continuar aqui agora. Versículos 16 e 17 são os versículos mais fortes, mais impactantes desse trechinho inicial dessa carta, minha gente. Veja o que diz o versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí, essa coisa de não me envergonho, história essa de não me envergonho do evangelho. Eu estava lendo sobre vergonha do evangelho. Realmente, nós vivemos uma cultura muito diferente e para a gente é difícil entender o que aquele povo vivia. E aí, só lendo os comentários para ver resgatada, né, a história daquele momento. Minha gente, num mundo
onde o poder imperava, na capital do poder humano, que era Roma, Paulo diz assim: eu não me envergonho de pregar um Deus que era judeu, primeiro, porque era a escória da sociedade, vocês veem, né? Que eles foram até expulsos da cidade, assim, um Deus que era judeu e que morreu crucificado numa cruz, a morte mais humilhante que tinha. E aí, você pode pensar assim, quanta risada ele não deve ter ouvido, quanta galhofa ele não deve ter passado, né? Muita coisa, muito forte. Então, Paulo está dizendo assim, tem esse Deus judeu que morreu crucificado na cruz, eu estou pregando ele, mas eu não me envergonho de fazer isso. Eu e você, a gente devia pensar na mesma coisa, né? Porque para a gente não é humilhante pregar Jesus, mas a gente às vezes se... eu não tenho coragem, não sei como me aproximar, né? Enfim, e versículo 17. Lembra do que eu falei no versículo 17 no começo? Foi esse que deu tchan em Lutero, viu, minha gente? Na hora que ele estava traduzindo do grego direto para o alemão, né? O versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí foi quando caiu a ficha. E não é assim, né? Ele leu, a gente fica pensando, deu um clique. Não, ele meditava, ele meditava, ele meditava, ele se açoitava, tinha muita coisa ali, né, na questão cultural. Tem um filme chamado Lutero, muito legal, eu indico para vocês. Pode procurar que vocês vão achar, com certeza, aí na internet, grátis. Lutero. E aí, o que acontece? Esse cara, ele meditava, e meditava, e meditava na palavra, ele conversava com Deus, ele brigava com Deus. Eu acho ótimo, porque de vez em quando eu pego umas brigas com Deus também, e eu estou em boa companhia. Mas, assim, ele lutava com Deus a respeito das coisas, e ali caiu a ficha dele, de que a salvação era pela fé. Ele diz, o justo viverá pela fé. E foi quando ele disse, acabou-se esse negócio de indulgência. Como é isso de estar cobrando? Não pode, está errado. Está muito claro aqui, está muito claro isso. Isso não pode ficar desse jeito. A igreja não pode praticar isso, porque é claramente contra a palavra de Deus. Por isso que ele deu o tilt e resolveu questionar a igreja. Mas claramente não é somente isso, tá, gente? Isso aí não faria uma revolução. Nem Lutero estava querendo uma revolução. Na verdade, ele só investigava a palavra, ele continuou falando sobre isso, e isso muito depois foi que ele veio com 95 teses, porque ele ficou estudando tanto, que ele achou um bocado de buraco, mas na prática que a igreja tinha da palavra de Deus, isso não é certo, isso não está certo, isso não está certo. Ele pegou as argumentações dele, fez 95 teses, ou seja, ele podia ter 95 títulos de doutor, ele sozinho, bateu, pregou na porta da catedral, né, do lugar onde ele estava, lá na Alemanha, e para divulgar isso e para chamar a atenção à discussão. Só que a igreja não queria, a igreja não fez o debate nunca aconteceu, porque não interessava à igreja local. Vamos para a frente, né? Agora começa uma segunda parte. Essa segunda parte é meio feia, aí a gente vai correr bem muito em cima dela. Essa fala a respeito da ira de Deus. Vamos ler aqui aos pouquinhos, devagar, versículos 18 e 19, dizem assim: porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, eu digo a vocês, eu li esses versículos, eu não entendia nada, assim, não tirava nada para a minha vida, sabe? Eu não tirava nada para mim. E aí, hoje, eu tenho que acompanhar aqui as minhas notas, porque senão eu vou passar a manhã toda falando desse negócio. Aqui tem duas coisas principais: a ira de Deus contra o que ofende a santidade. Essa ira é uma palavra muito importante, né? Porque não tem aquele negócio do mandamento, né? Irai-vos e não pequeis, é isso, né?
Deus diz assim, olha, alguma coisa sobe aqui, que isso fica intragável para mim. A ira de Deus é contra coisas que vão contra a sua santidade. Que duas coisas são essas? Essas duas coisas são a impiedade, que ele coloca aqui, a impiedade, versículo 18, né? E a injustiça dos homens. Impiedade é ofensa contra Deus. E a injustiça é ofensa contra os homens. É tudo que acaba com a santidade de Deus, né? Aquilo que ofende quem ele é. E aí é muito importante que a gente compreenda que isso está na nossa natureza. Veja o que diz o versículo 20. Ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deixa eu ver isso. Tem assim de coisa, né? Minha gente, a natureza, ela fala de Deus. Eu estou tão contente que a Aninha Cristina está aqui. Porque ela vai dizer, os passarinhos falam de Deus. Sim, mas a natureza toda fala de Deus, da criação. Minha gente, quando você olha para as galáxias, é uma coisa incrível. Para mim, particularmente, Kátia, eu acho que para mim o mar é uma imensa revelação de Deus. No mar, você tem mil coisas. Eu comecei a anotar, e depois você anota o que é que o mar traz para você. É uma coisa que relaxa, é uma coisa onde você pode se lavar, pode tomar banho, é uma coisa que lhe alimenta, coisas deliciosas, né? Tem peixe, tem camarão, tem polvo, tem mil coisas deliciosas ali dentro, né? É um lugar onde você se diverte. Eu chamo daquilo da piscina do meu pai. É uma piscina que cabe quem você quiser, totalmente grátis, e eu nunca vi uma piscina que é lavada 2 vezes ao dia. A piscina é lavada 2 vezes ao dia. Se você for, se você não for, ela é lavada 2 vezes ao dia. Pense numa providência. É o mar de Deus, né? Assim, isso aí é incrível. Outra coisa incrível para mim, Kátia, também pessoalmente, é o corpo humano. Meu Deus, ninguém consegue reproduzir isso até hoje. A nossa mente, os caras ficam tentando fazer computadores, todo mundo com medo de AI. Tem AI nenhuma, inteligência artificial nenhuma para fazer, né? Alguma coisa parecida com o cérebro humano. Impossível, não existe, porque isso aqui foi Deus que fez e deu um para cada um de nós. Um computador desse super para cada um de nós, para a gente estar processando aí. A gente não faz muita coisa com ele, não, né? Todo mundo diz que você usa somente 10% do seu cérebro. Mas, enfim, para frente, né? Só mais uma coisa também, né? O corpo se reconstitui, minha gente. Leva um cordezinho, dê uma lavadinha, fica esperando, né? Eu preciso amarrar, porque senão ele... Ó, eu vou marcar aqui para vocês. Será que vocês podem ver? Aqui, dá para ver não, né? Eu levei um corte aqui outro dia enorme. Eu acho que dá para levar uns 2 ou 3 pontos aqui nesse negócio. Eu só amarrei, porque eu sangro muito, sabe? Deixei ele amarrado, eu tive que deixar ele amarrado mais de uma semana aqui, esse negócio, congelando de vez em quando, para trocar o ponto, porque eu sangro muito. Ele emendou todinho, não botei uma pomada aqui, não botei uma pomada. Deus, o poder de Deus, ele refez o meu dedinho. Vamos para frente, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Versículo 21. Cuidado, porque isso aqui agora vai falar direto conosco, né? No versículo 21, ele diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que acontece aqui? Nós, né? Nós, tendo conhecimento de Deus, mesmo na natureza descobrindo, ainda assim, a nossa natureza, ela não permite que a gente seja duas coisas aqui que ele fala, né? Que a gente glorifique a Deus como Deus e que a gente mostre gratidão, que a gente renda graças a Deus. Nós não somos capazes de fazer isso. A obra do Espírito Santo em nós pode realizar isso, minha gente. Se a gente quiser, a gente diz, o Espírito Santo me ajuda a ser grato, me ajuda a ver o que você fez por mim hoje de manhã, o que você faz toda hora na minha vida. Mas da nossa natureza, a gente não pode. E é por isso que tem tanta
tanta seita por aí, tanta coisa errada por aí, porque o homem ou é incrédulo, não crê em nada, não existe, não é tudo natureza, ou seja, tudo é criação, ou então cria deuses que Deus já sabia que ia dizer, não faça imagem de semelhança para mim, mas o homem faz imagem de homem, faz imagem de bicho, de ave, de quadrúpede, de réptil, e adora a criação, adora a lua, adora o sol, né? É muita coisa. Por quê? Porque há um vazio de Deus dentro de cada homem. Nós somos seres religiosos. Nós precisamos de um Deus e a gente tem esse vácuo e a gente reconhece isso naturalmente, às vezes nem conscientemente, mas aí a gente coloca alguma coisa. E eu vou dizer, se você acha que você não tem um ídolo, cuidado, porque você pode ter um ídolo no seu trabalho, você pode ter um ídolo no seu corpo, como é que ele vai estar, como é que os outros estão me vendo normalmente, de poder, não, eu faço, eu mando, eu boto regra, eu regulo as pessoas. Cuidado, porque o seu ídolo, ele pode estar invisível para você, mas você pode estar transpirando ele fortemente. Vamos para frente. E aí, vê o que tem, continuando aqui esse verso. Na continuidade, né, diz assim, o coração insensato deles obscureceu-se. Eu acho isso muito complicado. Isso aqui é uma espiral. Vê mesmo como ele faz. A gente fala de incredulidade e idolatria, de coração ingrato, de pensamentos fúteis. Quando o seu coração é ingrato, você não reconhece Deus, você começa a pensar bobagem, pensa tolices, né? E aí o seu coração fica insensato, obscurecido. Isso é horrível, horrível mesmo, porque você não consegue enxergar, não consegue ver, você fica, né, ali. Eu vou ler de novo o 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. Nós já falamos disso aqui antes, minha gente. Aí, quando a gente estava falando em Efésios, a futilidade do pensamento humano. A gente pensa em coisas vãs, se não tiver Deus na frente. E o coração insensato deles obscureceu-se. Nosso coração é sem sabedoria, diz a palavra, e o nosso coração fica obscurecido, fica sem enxergar nada. E aí, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, como eu falei há pouco. Então, o homem, quando fica louco, obscurecido, né? Ali, pensando que é sábio, ele cria ídolos para si mesmo e não consegue enxergar a tolice do que está fazendo, porque a sua mente está obscurecida. E aí, continuando no versículo 24, a coisa vai ficando feia aqui, né? Nas minhas anotações vai ficando tudo vermelho. 24. Por isso, Deus os entregou, aí Deus toma uma atitude, né? Por causa da sua falta de gratidão, por causa da sua falta de louvor a mim, o que é que Deus faz? Ele entrega, versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, Deus diz assim, eu vou entregar você a quem você é. Você não me quer como Deus, então você seja o seu Deus. Ou você, ou alguma imagem que você inventou para você, uma imagem de homem, né? Você vê Buda, em todo canto, você vai na China, você vê um Buda lá, e o coitado do Buda tem uma cesta na frente que eles enchem de comida lá, de fruta, vão botando comida lá em cima, lá para Buda comer, eu não sei, né? Mas a noção, né, do que é um Deus para você. E aí, os versículos 26 e 27, eles realmente mostram qual é o fruto de tudo isso, de Deus entregar você a sua natureza pecaminosa. Vê mesmo o 26. Por causa disso,
Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Gente, Deus está falando aqui, olha, a nossa noção de criação, do que é certo, do ponto de vista de Deus, o Criador, a gente rejeita. Essa é a reação natural do ser humano. E eu vou dizer, enquanto você ficar pensando, eu não, você está com os olhos vendados, com a mente obscurecida, como já foi falado aqui antes. Você não pode falar, eu não. É preciso que a gente tome consciência, né? E quando Deus fala disso aqui, eu entreguei você as suas paixões vergonhosas. Isso, hoje em dia, é mais e mais verdade. Você vê o que acontece, pessoas questionando quem eu sou homem, eu sou mulher. Como é para ser a relação humana? Não, Deus disse que é homem e mulher, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, e será com ela uma só carne, isso está dito lá no início, no Gênesis, mas hoje isso é questionado, e não é só questionado por pessoas, é questionado por organizações, é questionado pelo governo, há muito investimento nessa coisa básica que Deus criou, o relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Homem e mulher, sexual. Continuando agora no versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus e ele os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, vê a lista, injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Continua. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Implacáveis. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Uma lista de coisas. Você se viu nessa lista? Você se viu? Desobediente aos pais. Nós falamos nisso também recentemente. Muitas dessas coisas foram faladas recentemente, né? O ser humano, ele tende a agir em conflito com o que é natural de Deus, com o que é certo, com o que é limpo, com o que é decente. A nossa consciência é desse jeito. A nossa consciência é assim, ela entra em conflito, né, com Deus. A palavra diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E a gente precisa entender isso, porque nós precisamos dar prevalência, né, dar preferência ao espírito e não à nossa carne, porque o fruto da carne é alguma coisa muito ruim. E aí, entendendo agora, chegando aqui, né, para a gente concluir, a gente tem uma série, né, de relações aí, terminando agora no versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Só falta aqui dizer e perseguem as que não praticam. A gente ainda está indo adiante, né? Com tudo que a gente vê aí na sociedade. Minha gente, isso aqui encerra o capítulo 1, mas nós vamos retomar a partir daí no capítulo 2. A boa notícia é que o capítulo 2 começa com portanto, ou seja, é emenda disso aqui, a esperança, né? A esperança. Então, vamos meditar nisso. Eu acho que essa parada aqui ela é muito efetiva para a gente parar e meditar sobre a nossa vida. Não é assim,
tem razão, o mundo está perdido. Tem razão, as coisas estão tudo troncha. Mas pensar assim, onde é que eu estou permitindo o mal permear a minha vida e às vezes permeia de um jeito que você não percebe. Então, faça essa meditação. Eu quero convidar você para isso. Amém? Amém. Nós estamos um pouquinho avançados da hora aqui, mas também começamos um pouquinho atrasados, né? Então, vamos abrir aqui para as nossas visitas. Vamos ver, ouvir aí das pessoas que estão na audiência. Hoje temos poucas pessoas aqui. É um dia muito especial, né? Muita gente trabalhando no cursilho. Vamos ver, minha gente, agora a participação. Abram aí as suas janelas e mais ainda a sua boca. Kátia, que privilégio meu, né? Não, está fechado, está fechado. Tereza, está fechado. Então você tem que abrir, porque o meu está aberto. Vocês estão vindo? Alguém fale aí para mim. Não tem ninguém, fora eu e você. Espera, deixa eu ver. Minha gente, vocês estão vendo aí? Estão ouvindo? Não tem ninguém. Não tem ninguém, só eu e você. Você não tem som, não, é? Não tem ninguém. Não tem ninguém, só eu e você. Eu não estou te ouvindo. Não tem ninguém. Não tem mais ninguém. Alguém está ouvindo? Alguém fala aí para mim, por favor. Aninha, Valéria, me ajuda. Não tem mais ninguém aqui. Tem! Eu estou vendo 3, coisa, pelo menos. É porque as janelas, eu não estou vendo as janelas. Hoje está fogo aqui. Mas fala aí, fala aí. Espero que as pessoas estejam ouvindo. E eu achava que o pastor estava aqui também, que eu vi ele entrando. Não sei o que está acontecendo, não. Estás escrevendo, né, Tereza? É legal, né? Eu também não me ligava muito em história, não, mas realmente ajuda bastante a gente entender, né, o contexto. Eu acho muito incrível, porque assim, essa carta aos Romanos, né? Esse nosso Deus é maravilhoso mesmo, tem que amar, né? Essa carta aos Romanos eu acho incrível, porque Paulo escreveu para uma igreja que ele não conhecia. Ele só sabia que era uma carta a uma igreja que havia muitos gentios, né? Não se sabe se depois da volta que Nero permitiu, se havia mais judeus ou mais judeus convertidos, eu quero dizer, né? Ou mais gentios convertidos, ali não se sabe, mas realmente Paulo sofreu muita pressão, sim, Teresa. É muito importante isso, né? Ele realmente recebeu muita pressão, e aí é muito importante a gente perceber, como Paulo diz assim, a fé de vocês é conhecida. Por quê? Porque era uma igreja perseguida. Eles chegaram a ser expulsos da cidade, né? Pelo menos os judeus que eles conseguiram identificar como tal, porque os judeus têm hábitos, né? Até fisicamente, você já percebe o cabelo, né? Os aparatos dele. Mas aí, o que acontece? Deixa eu olhar aqui os comentários de Tereza de novo, né? Ele sofreu assim, pressão, parou lá. Enfim, é uma carta muito importante. E voltando para a questão, né, daqueles... a perversão não é da época não, viu, Tereza? A perversão é contemporânea. Ela é contemporânea e ela hoje, ela vem com muita força contra o cristianismo estabelecido. É muito importante que a gente entenda exatamente, ela é atemporal. É importante que a gente entenda que a malignidade que existe no homem, ela persiste. Onde há homem, há alguma coisa errada. Pode crer. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da liderança, e às vezes muita gente cai por causa disso, porque diz assim, meu líder não é perfeito feito Jesus,
Eu entrei aqui procurando como é que eu vou seguir uma pessoa dessa. Se você acha que você está seguindo uma pessoa perfeita, você está enganado. Agora, em vez de procurar, é muito fácil encontrar o defeito no seu líder, mas é mais difícil encontrar no seu. Mas se você procurar em você, com o Senhor, você vai achar. Eu vou dizer, eu sou uma pessoa que eu me achava perfeita, eu dizia, eu sou perfeita. Eu não faço nada errado, tudo que eu faço é certo. Por quê? Porque na minha cabeça era certo. Mas a minha cabeça, como diz a palavra de Deus, ela não é perfeita. A minha cabeça, ela não tem um entendimento perfeito, nós estamos obscurecidos na nossa mente, é a palavra de Deus. Então, o que acontece? Se a gente acha que a gente está perfeito, a gente já começou errado daí. Então, vamos parar de olhar o defeito que está no outro e olhar o nosso, porque esse é o jeito da gente se santificar. Não é achando defeito no líder e saindo da igreja porque você sai, mas você sai para ir para outra igreja que não é perfeita. Eu garanto a você que se você sair, você saiu de uma igreja imperfeita, com certeza, e você vai parar em outra igreja imperfeita, com certeza também. Não tem boazinha, não tem igreja perfeita. Então, é melhor a gente compreender isso, agora entender que Deus quer que a gente olhe para nossa imperfeição. Esse é o jeito errado que a gente tem de olhar para a santidade, é procurar a santidade nos outros. Procurar a santidade no meu pastor, procurar a santidade na minha pastora, procurar a santidade do meu líder, procurar a santidade no meu líder de célula, no meu líder de ministério, no meu líder de evento. Mas aquela pessoa está ali na frente, não pode, porque fez isso, isso, isso. E você que já está aí falando mal dele? Você que já está aí falando mal dela, porque ele é imperfeito. O assunto vai ser imperfeito. Toda hora você vai achar imperfeição. Agora, não é por aí, não é achando a imperfeição, é achando a perfeição. É achando a perfeição. Eu vou dizer, você pode olhar para a natureza e reclamar dos insetos. Você pode olhar para a natureza e reclamar dos insetos. Ai, esses insetos que estão aqui, né? Eu não gosto desses sapos. Eu não gosto de ver sapo, de jeito nenhum, não gosto de aranha, né? Mas eles comem os insetos. Aí você não gosta do inseto que ele tem, mas ele ajuda as plantas de várias maneiras. Então, buscar semelhança em Cristo, buscar o Criador. Ele fez tudo para estar no equilíbrio. E onde a gente chega, a destruição. Se você olhar onde o homem chega, tem lixo, tem desmatamento, tem tudo de ruim. Tudo de ruim você acha onde o homem pisou. Então, é muito importante que a gente entenda que o homem ele é corrompido, mas nós temos esperança. É a boa notícia, né, que já veio lá nos versículos 16 e 17. O versículo 16 aqui, ele fala da esperança, da justiça, né, que há em Cristo Jesus. E no 17a, no versículo 17, que é a justiça de Deus, que é uma justiça que é do princípio ao fim e é pela fé. O justo viverá pela fé. E a fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom você estar aqui firme, Maria Tereza, maravilha. Obrigada. Quer orar? Eu não estou ouvindo você, não, mas pela fé, alguém está ouvindo. Vamos? Está ouvindo agora? Consigo. Amém. Amém. Amém aqui. Meu Deus, eu não vi nada, eu vou só orar uma coisa aqui. Deus, eu te agradeço tanto, Senhor. Eu te agradeço tanto por essa manhã, porque você é presente em todo lugar. Eu posso pensar aqui vários lugares onde você está atuando tremendamente nesse momento, enquanto estamos aqui, nessa reunião terminando. Que o Senhor possa estar verdadeiramente nos conduzindo nesse estudo de Romanos, que já transformou a nossa igreja de tantas maneiras, Senhor. Tu tornaste homens incrédulos, Senhor, como Agostinho, impactados na dúvida, questionando, em depressão, como Lutero, Deus. Tu pegasse homens desencorajados, como John Wesley, fizeram de todos eles, Senhor, tu fizeste líderes
patriarcas, Senhor, avivalistas, Deus. Que avivamento maior, Senhor, do que o avivamento de Lutero, Deus. O acordar da Inglaterra e de toda uma Europa com John Wesley, Deus. Que tu possas verdadeiramente tocar fogo em nós, através dessa carta de Romanos, Senhor. Nos mostra, primeiramente, Senhor, tira a obscuridade da nossa mente, abre a nossa mente, Senhor, faz-nos entender a nossa deficiência de Deus, a nossa falta de santidade e a importância, Senhor, da obediência pela fé. Nós te pedimos, Senhor, que tu ajas em nós de forma transformadora e impactante, como tu fizeste na vida daqueles homens, e muitos mais que não estão citados aqui, que estão na literatura. Que o Senhor realmente opere na nossa vida dessa forma, Pai, transformadora e impactante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Tereza, que maravilha ter você aqui. Amanhã nos encontraremos também lá na nossa célula. Gente, que vocês tenham uma semana maravilhosa para meditar sobre tudo isso. E voltaremos no próximo domingo para estarmos, né, juntos, continuando o estudo de Romanos. Amém? Beijo, beijo no coração. Beijo, Tereza. Beijo, povo.